Então, nessa parte da aula falaremos sobre meia-vida, fissão e fusão. O que é meia-vida? É o tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa se desintegre. Por exemplo, o rádio 226 ele tem meia-vida de 1.600 anos. Então, se eu tinha 1 grama de rádio 226, daqui 1.600 anos eu terei 0,5 gramas, ou 1,5 gramas de rádio 226. Depois de mais 1.600 anos, eu terei 0,25 gramas, ou seja, 1/4 de gramas do início que eu tinha de rádio 226. Outro exemplo é o trítio. O trítio é o isótopo do hidrogênio de massa 3. Então, se eu tinha 4 bilhões de átomos de trítio, depois de uma meia-vida, que no caso é de 12,3 anos, eu terei 2 bilhões de átomos de hidrogênio, de massa 3. Depois de mais 12,3 anos, eu terei metade disso, ou seja, 1 bilhão de átomos de trítio. Então, se eu pensar que se passaram 2 meias-vidas até chegar a 1 bilhão de átomos, eu terei 24,6 anos. Agora observe o gráfico. Veja a massa inicial da minha amostra. Eu tinha 32 gramas. Eu quero saber o período de meia-vida. Então eu vou olhar no gráfico quanto tempo levou para eu chegar à metade dessa minha amostra, ou seja, para eu chegar a 16 gramas. Para eu chegar a 16 gramas, eu levei um tempo. Esse é o tempo de meia-vida. E aí a gente tem 3 exercícios para fazer sobre meia-vida. Exercício número 1. Que massa de um elemento radioativo restará após 1 hora de desintegração de uma amostra contendo 20 gramas desse elemento, cuja meia-vida é de 15 minutos? Então, inicialmente eu tinha 20 gramas, depois de um período de meia-vida, ou seja, depois de 15 minutos, eu terei metade disso, 10 gramas. Passando-se mais 15 minutos, eu terei metade de 10 gramas, ou seja, 5 gramas. Depois de mais uma meia-vida, ou seja, mais 15 minutos, eu terei metade disso, 2,5 gramas. E depois de mais uma meia-vida, ou seja, finalizando a 1 hora ou 60 minutos, eu terei um total de 1,25 gramas. Ainda terei 1,25 gramas da minha amostra. Exercício número 2. A meia-vida do polônio é de 3 minutos. Calcule o tempo necessário para que uma amostra desse nuclídeo se reduza a 1/4. Então a gente está trabalhando com fração. Se eu estou trabalhando com fração, eu tenho que imaginar que um dia eu tinha um inteiro. Depois de um período de uma meia-vida, que são 3 minutos, eu passo a ter 1/2. Depois de um mais outro período, eu terei 1/4. Ou seja, depois de 2 períodos, eu terei em 6 minutos, eu chegarei a 1/4 do que eu tinha, que era um inteiro. Exercício 3. Para determinar a idade de fósseis, recorre-se às propriedades radioativas do carbono 14. Sabendo que a meia-vida desse elemento é de 5.600 anos aproximadamente, um esqueleto que apresenta uma taxa de carbono 14 igual a 12,5 da normal deve ter morrido há aproximadamente. Então, eu estou trabalhando com porcentagem. Um dia eu tinha 100%. Depois de um período de meia-vida, eu passo a ter 50%. Depois de mais outro período de meia-vida, eu tenho 25%, metade de 50%. Depois de mais uma meia-vida, eu terei metade de 25%, ou seja, 12,5%. Então, cheguei aonde eu queria. Para chegar a 12,5%, devem ter se passado 3 meias-vidas. Como cada meia-vida é de aproximadamente 5.600 anos, então o fóssil encontrado deve ter morrido há aproximadamente 16.800 anos. E aí a gente vai falar agora sobre fissão nuclear. A fissão nuclear é um tipo de reação nuclear específico em que um núcleo grande é bombardeado por nêutrons, ele absorve esses nêutrons, se instabiliza
e se transforma em dois ou mais núcleos menores. Ele, quando sofre esse processo, acaba liberando mais nêutrons e uma grande quantidade de energia. Então a figura mostra, né, o meu núcleo grande sendo transformado de urânio, sendo transformado em dois núcleos menores, que é o bário e o criptônio. A reação nuclear que representa essa fissão está aí no quadro. Então eu tenho o urânio sendo bombardeado por um nêutron, ele absorve esse nêutron, se transforma em núcleos menores de bário e criptônio e ainda libera 3 nêutrons e uma grande quantidade de energia. As reações de fissão, elas então acontecem da seguinte maneira, né? O urânio, estou usando o exemplo do urânio, sendo bombardeado por um nêutron, se transforma em criptônio e bário e libera mais nêutrons. Se esses nêutrons se encontrarem com outros átomos de urânio, eles podem promover a fissão desses outros átomos de urânio, que irão se quebrar e que irão produzir mais nêutrons e mais energia. E aí, se esses nêutrons se encontrarem com outros átomos de urânio, eles podem promover a fissão deles, que vão produzir mais nêutrons e mais energia. Então, isso é o que a gente chama de reação em cadeia. Essa reação em cadeia ela pode ser perigosa, se não controlada. Então, nas usinas nucleares, lá dentro do reator nuclear, o processo de reação nuclear que acontece é a fissão nuclear, que pode normalmente ser utilizada com urânio ou com polônio. O que acontece? Que essa fissão é controlada, né? Então a reação em cadeia é controlada. Existem mecanismos que desaceleram os nêutrons, e aí esses nêutrons perdem o poder de fissionar o átomo de urânio, por exemplo. Já na bomba atômica, eu não controlo essa reação em cadeia. Então, por isso pode ser catastrófico, porque aquela reação vai acontecendo, uma hora ela não suporta, ocorre a explosão e a quantidade de energia liberada é colossal, podendo causar catástrofes, como já aconteceu. E aí um exercício sobre fissão. No dia 6 de agosto próximo passado, o mundo relembrou o cinquentenário do trágico dia em que Hiroshima foi bombardeada, reverenciando seus mortos. Uma das possíveis reações em cadeia de fissão nuclear do urânio 235 usado na bomba é, aí ele mostra uma equação. Se a gente somar a massa dos reagentes, que é o urânio e o nêutron, eu terei um total de massa de 236 unidades. Então, lá dos produtos, eu deverei ter também 236 unidades. Então, se a gente somar a massa do bário com a massa do criptônio, vai dar 233. Para 236, faltam 3 unidades. Mesma coisa a gente vai fazer para o número atômico. Somando o número atômico dos reagentes, terei 92 unidades. Nos produtos, eu deverei ter também 92 unidades. Então, se eu somar o número de prótons do bário com o criptônio, já vai dar 92. Então, significa que essa partícula X tem uma carga zero, ok? Então, a partícula que tem carga zero e que tem massa é o nêutron. Então, se eu liberar 3 nêutrons, a minha equação ficará balanceada. E aí a gente entra na reação nuclear do tipo fusão nuclear. A fusão nuclear acontece quando núcleos pequenos se fundem, né? Essa é uma reação que precisa de muita energia para acontecer. Então, núcleos pequenos se fundem e se transformam em núcleos maiores. Isso acontece da seguinte maneira. Então, eu tenho aí a imagem que vai mostrar um isótopo do hidrogênio chamado de deutério e o trítio. Eles vão se fundir e formar o hélio e ainda liberar nêutrons. A equação está sendo mostrada aí embaixo. Mais uma quantidade colossal de energia. Esse processo, a fusão, ela libera muito mais energia que a fissão, né? Então eu devo comparar massas iguais dos dois combustíveis e observar que a quantidade de energia liberada na fusão é muito maior que a quantidade de energia liberada na fissão. A fusão, ela acontece
na bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio nunca foi utilizada com fins bélicos, só como teste mesmo, né, que acontece exatamente aquela reação. Também acontece no Sol e também acontece nas estrelas, porque lá nós temos gás hidrogênio e aí sobre altíssimas temperaturas esse hidrogênio acaba se fundindo. E aí a gente termina por aqui a aula sobre meia-vida, fissão e fusão nuclear.